Boa noite a todos. Eu sou Eliane Soares Raslan, líder do grupo de estudo Prolim, atualmente vinculada ao CEPCOM, Centro de Editoração, Publicações e Criações em Comunicação, nos cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo da UENG, Unidade Divinópolis, Minas Gerais. Vamos dar continuidade às nossas lives, né, do grupo de estudo Prolim, Imagens Midiáticas, cadastrado pelo CNPq. Quem nos acompanhou no ano de 2020 verificou que tivemos uma programação assim bem variada na área da comunicação, e nesse ano de 2021 também estamos bem empolgados. Com a nossa programação, podem verificar aqui mesmo, tá? No Facebook do Prolim, em Lives 2021, segundo Fórum de Comunicação do Prolim, dentro de fotos, álbuns, tá bom? No dia 2 de março desse ano, a gente discutiu um pouquinho as dificuldades e as vantagens da mulher no meio publicitário. Numa roda de conversa bem descontraída com a publicitária e profissional Elisa Bianchini. Ela é estrategista, né, de conteúdo, e a nossa querida estudante publicitária, a Júlia Lopes Guimarães Pieroni, também participou. Então, se debatemos na live anterior a experiência própria com a mulher no mercado publicitário, hoje nossa experiência era com a mulher que está no lado jornalístico. Convidamos a Marcela Mesquita, jornalista e repórter TV Integração, né? E uma coisa interessante, porque ela disse que o sonho de infância era trabalhar como apresentadora de ofertas no supermercado. Diz que o hobby dela era treinar a leitura impostando a voz, né? Para aprender, e ao mesmo tempo ela simulava ter um programa de rádio, era professora de bonecas, né? O jornalismo veio por conta do perfil desconfiado, né? E inquieto, que ela acabou virando estagiária, né? Como até voluntária na TV universitária. Segurando as placas, né, de aplausos, programa de auditório. Ela virou repórter por incentivo de uma professora que dizia: o bom profissional fazia um pouco de tudo. É legal a gente pensar nisso, porque ela nos traz essa experiência que aos poucos a gente vai virando um profissional na área, né? Já que ela lutou muito para não ser só um rostinho bonito. Hoje ela tem mais de 12 anos de experiência como telejornalismo, né? Trabalhou em emissoras como a TV de 10 da Rede Minas, TV Alterosa, né, no SBT, e desde 2013 ela integra o Time da TV Integração, onde já foi editora-chefe e apresentadora. Atualmente ela é repórter, né, do local de rede, com matérias exibidas em telejornais como Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional. Então, gente, querem aí um pouquinho dessa experiência dela? Nós vamos discutir aqui, porque é bem bacana. Esse universo da internet, né? Ela fez MBA em comunicação digital, projetos da web, professora, palestrante em áreas de marketing, comunicação, especializou em produção de conteúdo de vídeo, né? Além de dar um pouquinho dessa experiência dela para as pessoas perderem essa timidez. Então, isso é bem bacana para a gente pensar, né? Essa boa postura em frente às câmeras. Como jornalista, ela vai poder passar para a gente aí um pouquinho dessa experiência que ela tem. Então, eu vou passar a fala, né, para a jornalista Marcela Mesquita, que tem muito a contribuir nessa rede de conversa. Seja bem-vinda, Milena, aluna, né, do curso de comunicação da UENG, e seja bem-vinda, Marcela. Queremos te ouvir um pouquinho, Marcela. Olá, professora Eliane, muito obrigada. Milena também, muito obrigada pelo convite, pela atenção durante esses dias, né? Sempre muito solícita em falar sobre o evento também. Uma boa noite a todos. Fui ouvindo aqui, né, um pouquinho da minha história e vem passando um filme na cabeça, né? Eu nem lembrava que tanta coisa tinha passado assim. E essa história minha com a comunicação começou desde muito pequena mesmo. Eu sempre fui uma criança muito comunicativa, então eu gostava de ir para a escola, mas não gostava muito de estudar. Eu perdia o interesse muito fácil. Então, eu simulava que eu tinha um programa de rádio para conseguir memorizar a disciplina que na aula passava ali voando para mim, né? E eu sempre gostei muito de ensinar, ensinava as bonecas. Então, em tudo que eu fazia, tinha um pouquinho da comunicação. Essa questão do supermercado, esses dias eu fui fazer reportagem num supermercado e eu tive a oportunidade de contar pro rapaz ali que trabalha no marketing, que o meu sonho era esse mesmo, né? Era meu hobby, assim, procurar a pessoa e fazer aquela voz diferente, né, do jornalismo.
E eu vejo, assim, eu fiquei feliz porque eu escutei essa voz quando eu estava lá, esses dias gravando uma reportagem, ou seja, é uma parte da comunicação que continua, né? Embora a gente veja que tudo tem mudado muito e a pandemia veio para acelerar muitos processos, mas aquela comunicação raiz continua também, que é muito importante, né? Então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar de comunicação, falar de jornalismo, eu fico muito feliz mesmo, assim, porque eu também tive pessoas na época da faculdade que eu me inspirava, muitas pessoas que me ajudaram, muitas pessoas também que eu busquei ajuda e não me ajudaram, então eu acho muito importante, né? Hoje eu também sou professora, então falar de comunicação, dar minha contribuição nesse sentido, eu acho muito legal, assim, me sinto muito feliz. E ainda falar sobre o papel da mulher, né? A mulher que tem tantos desafios profissionais. Então, fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada. Milena, você quer fazer alguma pergunta para ela agora? Quero sim. A gente pode iniciar assim, as perguntas, né? Eu tenho aqui uma só para você, a primeira pergunta é justamente sobre a lei. Marcelo, você está ouvindo ela bem? Porque para mim Tá está muito dando muita baixinho. interferência. Muito baixinho, viu, Milena? Tá baixinho? Uhum. Talvez seja interessante você até tirar o fone, se não tiver barulho aí. Porque muitas vezes até o fone dá uma interferência maior. Mas você não tá com fone, não, tá? É só do óculos, né? Mudo aí, tá Tô fechado o mudo, seu tá, áudio. Milena? Então, quando a Milena vai se preparando, eu queria falar com você, Tá. é que teve uma pesquisa bem interessante da Tribuna de Minas, que estava tratando exatamente que 85% dos jornalistas afirmam sofrer preconceito na cobertura esportiva. Inclusive, foi TCC de uma aluna, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que fala sobre esse machismo contra as mulheres no jornalismo esportivo. A gente sabe também que até o público feminino também, há pouco tempo que veio a interessar, né? O futebol tanto quanto as profissionais também de jornalismo têm trabalhado. Vai levantando alguns pontos interessantes, porque vai falar, né, que lá na década de 70, que a atuação feminina na área era rara, e que esse machismo manifestado por esse preconceito e assédio ainda persiste no ambiente de trabalho. E entra nessas questões da arquibancada, atleta, né, comissão técnica, vai tratar dos consumidores da informação, e eu acho que é também um dos exemplos, né, dessa falta de abertura de alguns campos para a mulher como jornalista, né? E aí eu acabei citando um que muitas vezes dá até uma repercussão maior, né? O que você pode falar com a gente aí? Essa questão do esporte, assim, o esporte nunca foi uma área de interesse para trabalhar. Embora eu sempre pensei que eu deveria saber fazer o esporte, porque a gente teve Copa, Olimpíadas e poderia ter sido uma oportunidade para mim. Mas nunca foi algo que me brilhou os olhos, assim, porque a gente tem dentro do jornalismo algumas editorias que a gente gosta mais. Porém, entrar num estádio cheio de homens, né, um ambiente que é predominante, né, o sexo masculino, assim, entrar nesse ambiente, eu sempre senti que eu entrava meio assim, sabe? Queria ficar ali camuflada, que ninguém me notasse, assim. Nunca foi muito confortável estar numa cobertura predominantemente masculina, assim. Eu nunca sofri nenhum tipo de assédio ou preconceito dentro desse contexto do futebol, por exemplo, porque eu fiz pouquíssimas coberturas. Então, sempre quando eu faço coberturas esportivas, é sempre uma preparação de um time. Então, por exemplo, o Guarani, que é o time aqui da cidade, está preparando para o Campeonato Mineiro, a gente vai, faz a cobertura. Então, dentro daquele ambiente do treino, sempre foi muito respeitoso, sempre. Já participei de coberturas de acompanhar o resultado de uma escolinha de futebol, e aí a gente tem que conversar muito com o entrevistado, e depois da entrevista, aquela pessoa me mandar uma mensagem, né? Eu não sei se eu encaro como um assédio ou realmente um interesse da pessoa, acho que também não quero julgar 100%,
mas nunca tive uma abordagem de forma desrespeitosa, porque talvez não foi meu universo, sabe? Mas eu sei de relatos de colegas que já passaram por situações constrangedoras, né? A gente tem exemplos recentes. Karina Pereira, por exemplo, fez relatos ali, né, nas redes sociais falando sobre as questões que ela sofreu nesse ambiente, né? Então, eu nunca passei por isso dentro do ambiente esportivo, porque não é minha praia, né? Digamos assim, eu faço muito pouca cobertura de esporte. Mas eu sei que isso Você pode acontece. comparar para nós, assim, algum ramo ou mesmo, né, área que tenha tanto esse que dá tanta repercussão igual ao do futebol? Sim. Eu acho assim que na minha situação, que acontece assim de tipo de preconceito? Já aconteceu de escutar, por exemplo, que trabalhavam comigo, dizendo que eu não poderia ir para tal cobertura por ser mulher, por ter um perfil mais leve, né? Eu cresci dentro da profissão, achando que eu nunca conseguiria chegar em tal tipo de cobertura por ser mais delicada, né? Fiquei muito tempo sem usar uma roupa rosa, porque eu ouvia que aquilo fazia com que eu perdesse a minha credibilidade, até que eu entendi que ter credibilidade não é chegar aqui e falar uma voz que não é a minha voz, né? É tentar ser mais natural. Então, por exemplo, já cheguei a pedir para participar de coberturas, isso há muitos anos, viu, gente? O momento tá ok, assim, pelo menos onde eu trabalho. Mas já pedi para participar de coberturas e não, você é mulher, a gente precisa enviar um homem. A gente vai te tirar de tal telejornal porque um homem passa mais credibilidade. São coisas que eu já ouvi como profissional. Hoje, não sei se é porque o ambiente onde eu trabalho atualmente é um ambiente onde tem muitas mulheres, né? A gente tem cargo de liderança feminina também. Isso não tem acontecido, sabe? Pelo menos comigo, não. Mas eu já passei por situações de, às vezes, querer fazer alguma reportagem e ter que recuar por ser mulher. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu tenho até uma pergunta sobre isso, Marcela, que é justamente sobre essas dificuldades que às vezes a gente passa no mercado de trabalho por ser mulher. Em algum momento da sua carreira ou da sua formação acadêmica, essas dificuldades que a gente passa por ser mulher, isso em algum momento foi uma coisa que te desanimou ou que talvez te fez pensar em desistir, mudar de carreira? Já, sim. Não digo mudar de carreira, né, totalmente, mas já me fez sentir incapaz de fazer algo. Por exemplo, uma autoridade, um presidente, um governador, alguma pessoa vem para a cidade, para Divinópolis. Eu cresci ali dentro do jornalismo, sabe, que eu fui escalada para esse tipo de cobertura, por ter uma imagem mais delicada, era o que me passavam sempre. Hoje, talvez eu nem quero ir ali, sabe? Talvez eu tô feliz com o que eu me encontrei dentro do jornalismo, mas hoje eu sei que eu consigo fazer. A Sim, maturidade, né? A gente fica mais madura com o tempo mesmo. Então, hoje eu sei que pode ser o que eu não faço melhor ali, mas eu sei que eu consigo fazer. E isso é importante. Eu sei que tem pessoas que acreditam que eu consigo fazer, mas por muitas vezes eu me questionei, assim, né? Eu achava que era um problema ser uma pessoa mais delicada, ter uma linha mais humanizada dentro do jornalismo, não podia fazer amizade com a fonte, né? Então, a gente cresce muito nessa questão da imparcialidade, que eu não acredito muito na imparcialidade, porque você ser imparcial já é tomar um partido, né? Então, às vezes, eu sinto vontade de falar sobre as coisas e eu seguro um pouco, até porque, por exemplo, política é um assunto que eu não entro muito. Porque se eu falar de algum meu posicionamento político, aí no outro dia eu vou fazer uma reportagem na Câmara, as pessoas em casa podem entender que eu estou puxando para um lado ali, né? E na verdade, mas quando é um assunto que é extremamente polêmico, né, em algumas questões eu não posso deixar de dar o meu posicionamento, como foi aquela questão da Damares, né, do rosa e do azul. Eu falei sobre aquele assunto, né? Talvez antigamente eu não falaria, mas é algo que já ultrapassa um pouco, né, daquela questão do nosso dia a dia. Então, é essa questão mesmo, assim, de me rotularem de uma forma e eu acreditar naquilo, sabe? E hoje eu sei que eu consigo circular por todas as áreas. O futebol não vai ser o que eu vou fazer melhor e tá tudo bem, a gente não tem que ser perfeito em tudo, mas eu consigo contar essa história. Do meu jeito, talvez não o melhor, mas eu consigo, a reportagem vai ao ar e ok, né? Isso é uma coisa também que a gente que é mulher, a gente foi ensinada assim, né? Tem coisas que a gente aprendeu que é para mulher fazer e coisa que não é para mulher fazer.
Essa questão Sim. mesmo aí que você falou do rosa e do azul, a gente foi sempre ensinada desde pequena que a mulher tem que ser feminina e usar rosa e tudo mais. E que tem certos tipos de trabalho que são para mulher e que tem certos tipos de trabalho que são para homem. Essa questão do esporte, até mesmo das áreas de educação física, a gente vê que essa área é uma área majoritariamente masculina e a gente aprende que isso é para homem. Na verdade, não tem nada a ver, né? É só uma coisa que a gente aprende desde pequena e que hoje em dia está mudando aí. E eu sinto que isso está sendo desconstruído agora, né, assim, Milena? Então, imagina, na minha cabeça, assim, eu cresci, não tinha esse tanto de informação igual tem na internet hoje em dia, né? Então, acho que as gerações vão chegar com essas informações. Agora é como se eu tivesse que, nessa altura do campeonato, desconstruir várias coisas que eu aprendi desde pequena, né? Então, é um desafio. Falando sobre isso, justamente essa desconstrução. Se a gente for ver, nem tem tanto tempo, né? Muitas vezes os nossos pais ainda são muito fechados. Hoje a gente conhece os pais de amigos nossos e a gente vai ver que essa mudança é muito recente. A gente está discutindo de forma aberta, olhando essa desconstrução, é algo também recente, né? Parece que a gente tem um tempão que a gente está discutindo e não tem. Não tem. Com certeza. É verdade. É verdade. Mas então, Marcela, essa questão do que a gente é ensinado aí, o que a mulher tem que fazer, o que não tem que fazer, é uma pergunta que eu acho que tem um pouco a ver com isso, que é o seguinte, eu sempre desde pequena tive o hábito de assistir jornal, sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, sempre assisti muito aos jornais da Globo, os outros nem tanto, sempre fui mais de assistir Globo, porque era o que tinha, né? A gente era pequeno, os pais assistiam, então foi sempre lá na Globo. E aí, eu sempre percebia que na hora de apresentar os jornais, quando tinha uma entrevista, como você falou, com um presidente, com um ex-presidente, alguém importante, na maioria das vezes eram homens que apresentavam. Mas na hora de apresentar aquelas famosas horas do tempo, né, o Jornal do Tempo, era sempre mulher que apresentava. E eu nunca entendi o porquê. Eu falava, por que é sempre mulher que apresenta o Jornal do Tempo e nunca tem um homem apresentando o Jornal do Tempo? Então, Marcelo, eu queria saber de você. Se você acha que tem uma explicação para isso, por que isso acontece, né? Porque é uma coisa que acontece até hoje e eu ainda fico de cara com isso. Gente, como é que é possível isso? O Jornal Estado de Minas, aqui no caso da Globo, são homens que apresentam agora. Cedinho, né? Cedinho, sim. Então, essa situação, que eu vejo a política como um ambiente muito machista ainda, né? Até pouco tempo aí, não sei, não me recordo exatamente a data, não tinha banheiro no Senado feminino, alguma coisa nesse sentido. Eu lembro que foi muito repercutido ali na época, não sei se 2018, enfim. É um ambiente muito... Foi 2016. 2016. É um ambiente 2016, muito machista ainda, né? A gente vê que na Câmara, aqui em Divinópolis, são poucas vereadoras. E eu acho que essa questão, igual a gente crescer com esse pensamento que hoje vem mudando, né? Então, eu acredito que eu já ouvi também de enviar um homem para esse tipo de cobertura, porque o homem tem uma postura mais agressiva, que esses momentos pedem uma postura mais agressiva, mas eu já tenho uma linha diferente, eu não acho que é com muita agressividade que a gente consegue tirar uma informação também, né? Eu acredito que cada um tem um estilo, cada um tem um perfil, e que bom que somos assim. E o tempo, né, a previsão do tempo sempre foi aquela questão mais leve, né? Eu sei que a Globo tem tentado desconstruir isso, por exemplo, tem aquele, acho que é o Thiago Schauer, que apresenta o tempo em alguns jornais, não sei se ele está no Hora 1 Mais, tem tentado desconstruir, o Globo Esporte foi muito tempo com mulheres também. O fato dos dois apresentadores é engraçado, assim, a gente vê, né? Mas eu acho até que dá certo, tudo bem. É uma licença que eles estão cobrindo, na verdade, a Liana Junger, que está à noite, porque a Mara Pinheiro, que é apresentadora da noite, está de licença maternidade, aí fizeram um círculo ali. Acho legal que haja mesmo um jornal com 2 homens, por exemplo, gera um impacto assim, mas tudo bem, eu não vejo tanto problema, mas acredito que tem que ter mais diversidade mesmo, assim, aqui em Divinópolis, por exemplo, muitas pessoas perguntam, né, sobre esse ambiente ser muito mais masculino do que feminino. Aqui em Divinópolis, a gente tem uma redação com 90% de mulheres, assim, a nossa TV aqui. Teve época da gente ter 4 repórteres mulheres, um apresentador homem, 2 apresentadoras mulheres, assim.
Então, eu acredito que as mulheres têm ganhado um espaço também, né? Com certeza, é isso. Até fiz pesquisas aqui, né? Andei pesquisando algumas informações. Eu posso deixar o link aqui nesse chat privado. Uhum. Se vocês quiserem compartilhar com o pessoal, posso Sim. abrir aqui esse Pode. parênteses? Até fiz uma colinha aqui que eu. Jornalista é assim, a gente vai anotando como se fosse para entrar ao vivo. Eu achei duas questões quando eu pesquisei, porque eu acho importante falar dessa questão, se a maioria é do sexo feminino, masculino, né? Como é que tá essa divisão das pessoas? E eu encontrei dois cenários diferentes. Eu achei uma reportagem do portal Comunique-se, de 2019, falando que as mulheres ainda são minoria na imprensa brasileira, 37% do mercado no país, esse é um dado do IBGE. Eu posso mandar o link, eu vou mandar aqui no privado também, se vocês quiserem compartilhar. A gente compartilha. Vocês conseguem compartilhar, não conseguem? Que eu vou jogar esse link aqui. E eu achei também uma pesquisa que é super interessante, que eu acho legal a gente acompanhar, né? Uma pesquisa que foi feita pela Abrage, que seria o seguinte, ela é de 2018. Foi depois que uma jornalista da CBN, ela alegou ter sofrido assédio de um deputado em Brasília, né? Durante uma cobertura política. Eles fizeram uma pesquisa para poder falar sobre essa questão do assédio. E dentro dessa pesquisa, vou mandar o link aqui também, é muito intuitivo, assim, é muito legal o jeito que eles fizeram. Acho que são 477 pessoas responderam o questionário, entrevistaram 42 jornalistas, tem números bem expressivos, assim, essa pesquisa ela foi feita em São Paulo, no Rio, Porto Alegre e Brasília. Parece que, teoricamente, são os lugares onde há um assédio maior em relação a isso, né? O que fala essa pesquisa, né? 40,8% disseram que os gêneros são proporcionais dentro das redações. 34% informaram que tem mais mulheres do que homens e 24,2% mais homens do que mulheres. Então, até aí, tudo bem, acho que está equilibrado e as mulheres estão saindo na frente. Mas o que preocupa muito é a questão dos homens ocupando os cargos de chefia nas redações. A pesquisa apontou 65% dos homens no poder. Né? Então, dessas mulheres que participaram, 65% alegaram que os chefes são os homens, né? E então, assim, 86,4% dessas mulheres alegaram sofrer algum tipo de discriminação por conta do gênero. Então, não é mimimi, essas questões pequenas de Marcela, você não passa tanta credibilidade igual tal pessoa porque você é mulher e delicada, isso é uma discriminação. Mas eu sou da seguinte linha de que eu acho que, pelo menos assim, o que eu vejo aqui, né, eu vejo uma questão regional, tem melhorado, assim, né, eu tenho 3 chefes, o meu chefe maior de todos, que seria o nosso diretor, que fica em Uberlândia, é um homem, mas a gente tem uma gerente mulher e uma supervisora mulher também, né, então eu sinto que tem melhorado um pouco nisso, mas essa questão da diversidade mesmo e da ocupação desses cargos, a gente tem sempre que avaliar, né? Acho importante a gente ficar de olho mesmo como que tem sido a colocação da mulher, né, nesse mercado. Puxando um gancho aí para a questão das redações, né? As mulheres no jornalismo, né? E essa desvalorização das mulheres e o machismo nas redações brasileiras, é um estudo bem interessante que a Universidade Federal do Espírito Santo realizou, e no caso a Brunella Rios e a Júlia Lopes que fizeram. Então, o que elas levantaram? Essa questão, apesar do aumento do número de mulheres no mercado jornalístico, né, que você está até colocando bem, 65% dos cargos de poder nessas relações ainda são ocupados por homem. Então, vai levantar essa questão exatamente do machismo, que é um comportamento, né, há muitos anos enraizados na nossa sociedade, e que o responsável por afetar diretamente essas diversas áreas da vida das mulheres, seja desde a roupa que veste, né, até a profissão que desejam seguir, no jornalismo não seria diferente. Então, durante muito tempo, esse mercado de jornalismo foi dominado, né, pelo sexo masculino, um quadro que vem sendo modificado, que você bem colocou, Marcela, mesmo que seja de forma ainda lenta, em algumas redações, né, em alguns é diferente, igual você está falando de Divinópolis, realmente é surpreendente, né, um número enorme, né, até mesmo de chefia. Então,
eles vão falar que esses trabalhos, segundo o Ministério do Trabalho, que em 2006, ó, que 52% dessas vagas de jornalismo eram ocupadas por mulheres, mas revela essa tendência feminina na área. Porém, tem essa questão que já em 2018, que a partir dessa organização da mídia de gênero, né, em número, foi até em parceria com a Associação Brasileira de Jornalismo, né, a EBRAGI, que foi investigar essas dimensões de vivência e percepções de jornalismo no Brasil. E aí que 477 Sim. profissionais da área respondem as perguntas sobre esse dia a dia das mulheres na redação brasileira. E vejo que é interessante porque o mercado do jornalismo, ele passa com essas mudanças significativas nessas últimas décadas, né? Mais que essas proporções de homens e mulheres... Aquela série Coisa Mais Linda, vocês assistiram essa série? Não assisti, não. É uma série, nacional. Globo, né? Isso, é com a Maria Casadeval. Eu acho que foi na Netflix, acho que ela é da Netflix. Tem na Netflix. Eu só vi a chamada, mas eu não assisti. Ela é muito interessante, ela entre a década de 40, 50, e ela conta justamente uma personagem, são 4 mulheres, uma delas escrevia para uma revista que chamava Revista Ângela, que era uma revista para o público feminino, só que a revista era toda escrita por homens, ela era a única mulher que trabalhava naquele ambiente. Então, por exemplo, sobre moda, quem escrevia aquela reportagem era um homem que assinava com o nome de uma mulher. Então, ou seja, né, não tinha a opinião que a mulher gostaria mesmo de escutar, de ler ali naquela revista, né? Alguns assuntos, por exemplo, eu não sei como eles eram tratados, mas sexo, por exemplo, né, era escrito por homens, não tinha aquela visão da mulher para aquilo. Então, isso é muito grave, né? Assim, então, a gente vê que existe uma mudança muito grande de lá para cá, mas acredito que o passinho tá lento, assim, né? Talvez daqui a 10 anos, se Deus quiser, a gente tenha outro cenário, assim. Eu acho que o nosso cenário em Divinópolis para as mulheres é favorável, sabe? Eu não posso falar que não é a nossa realidade, que é o que eu vivo, assim. A gente fica até zoando, né? O rapaz que fica ali na redação, tadinho, a cabeça dele fica... porque é tanta mulher falando ao mesmo tempo. Chega em casa, tem esposa e tudo, então... É interessante, assim, né? Eu acho importante ter mais homens também, porque eu acho que o jornal fica mais equilibrado, de verdade, assim. Porque o homem tem um ponto de vista diferente, né? Às vezes a reportagem a gente precisa de ter mais de um olhar. Mas eu acho que aqui em Divinópolis, o cenário, a gente vê muitas mulheres. Agora, nos outros veículos de comunicação, por exemplo, rádio eu já vejo uma presença muito masculina. Os locutores são muitos homens são locutores, né? Então eu acho que varia um pouco de acordo com o veículo de comunicação. Talvez porque dentro do curso de jornalismo, eu não sei como que está na situação da UENG, mas na minha época eram mais mulheres interessadas pelo jornalismo. Não sei como está hoje. Sim, no caso dessa área de rádio, acaba que os homens interessam mais. Então, vão ter mais homens disputando mesmo para essa área do rádio, né? Isso que você tocou é interessante, porque o interesse também, né? Não é porque muitas vezes, não dá abertura, né? É porque vão ter muito mais homens interessados naquele campo e, então, um número maior de homens disputando do que mulher, porque tem um número menor, né? Sim. Diferente do que está acontecendo agora, né? Igual você mesmo falou, muitas vezes tem cargos, chefias dentro da redação, né? Nós temos a questão até mesmo de veículos de imprensa alternativo, né? Com essa inserção e participação da mulher, que são interesses que tem muitos profissionais querendo realmente, né? E precisa da abertura e oportunidade. Aí vão concorrer. Mas do rádio, realmente, a gente percebe que até os próprios alunos há um interesse muito maior do sexo masculino. Ô, Milena, você quer inserir? Continuar aí? Sim. Tá falando aqui, eu acho muito interessante a gente ver como que essas áreas da publicidade e do jornalismo, elas se relacionam, né? Na última live, foi uma live sobre como que é a experiência da mulher na publicidade, e a gente até tratou essa questão, a nossa convidada, a Elisa, ela comentou de um caso de uma agência que ela trabalhava, no lugar que ela trabalhava, eles iam fazer uma homenagem para a mulher no Dia da Mulher. E aí, fazendo essa homenagem, só tinha homens.
E aí, quando uma mulher foi analisar, a homenagem era uma coisa bem sem pé na cabeça, assim, e acabou que não passou, e não foi pro ar e tudo mais. E aí você fez esse comentário também, dessa área que isso aconteceu, e eu fico vendo que, apesar de serem áreas, às vezes, muito diferentes, o jornalismo e a publicidade, eles também são muito parecidos e caminham junto ali. Eu acho que tudo que acontece no um, acontece no outro em um determinado momento, sabe? Uhum. Eu acho Eu acho que o interessante profissional hoje demais. faz um pouquinho de tudo também, né? Eu entrei para o jornalismo e ai de mim, se eu entrasse hoje, por exemplo, e não tivesse interesse em trabalhar com redes sociais, em buscar outros campos dentro da comunicação, né? Quem entra hoje tem que abrir mais a mente, né? Hoje parece que as profissões se misturaram um pouquinho, o que é bom e é ruim também, né? Não é de tudo bom nesse sentido, não. Lembrei de um caso, uma emissora, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, mas tem uma emissora em Minas que tem 3 repórteres homens, e eu conheço a estagiária que, quando é uma reportagem que precisaria falar sobre, precisaria ser uma mulher, como, por exemplo, algum caso de feminicídio, eles mandam ela para fazer a reportagem, sabe? Para tentar equilibrar um pouco. Mas é um jornal feito com 3 repórteres homens. É a mesma coisa do jornal também feito só com mulheres. Eu não acho que fica tão legal. Acho que é legal ter essa diversidade. Não é equilíbrio. Mas então, Marcela, Tem um equilíbrio, eu acho sim. que, na verdade, assim, eu acho que esse meio, ele tem que ser igualitário, não tem que ter mais homem ou mais mulher. Tem que ser uma coisa equilibrada mesmo, igualitária. E às vezes Também eu fico acho. pensando no que a gente pode fazer para tornar isso mais igualitário, porque eu não sei se só inserir mulher e falar, entra aí, faz o seu trabalho, vai funcionar, vai fazer com que o meio seja mais igualitário. Já acho que tem alguma coisa que possa ser feita, além de inserir mais mulheres no meio, para fazer com que isso seja mais igualitário? Eu acho que a gente precisa incentivar, né? Por exemplo, talvez eu não tenha tido interesse em trabalhar com jornalismo esportivo, porque talvez ninguém me deu a mão e disse, Marcela, dentro do esporte, você pode fazer isso, ó, vamos fazer um workshop aqui para poder falar desse assunto. Acredito que essa capacitação é sempre válida, e eu acredito também que esse processo tem que ficar mais democrático e tem que ficar mais diversificado mesmo, como, por exemplo, quebrar esse padrão de que uma pessoa que é gorda não pode estar na frente do vídeo. Isso tem muito. A gente vê que tem poucas pessoas negras na frente do vídeo, nas câmeras, né? Sim, Como repórter de infelizmente. TV, apresentador. Infelizmente, isso acontece muito, sabe? Então, eu acho que tem que ser realmente o mercado passar a olhar de uma forma mais ampla, né? Porque as pessoas, elas se conectam com pessoas. Eu falo isso muito no marketing e posso trazer isso para o jornalismo também. Então, se a pessoa está em casa, vê uma pessoa totalmente no padrão diferente do dela ali, né? Uma pessoa que tem aquele padrão Globo, né? Que a gente brinca muito. Talvez a pessoa não crie aquela identidade, né? E eu acho muito legal quando a gente se vê no outro, a gente se espelha na outra pessoa que está ali. Acho isso importante, né? Então, eu acho que, primeiro, essa questão da capacitação, que é muito legal também, ajudar, né? Educar o mercado, porque tem gente que não gosta de compartilhar conhecimento. Eu acho que a gente tem que educar o mercado. E essa questão também da gente deixar o mercado mais abrangente, isso é super importante, ver a diversidade mesmo, né? Eu acho super importante, eu acho que, infelizmente, o mercado ainda é muito fechado, né? As pessoas têm ainda um preconceito, as pessoas que contratam têm um certo preconceito. Ah, eu não vou contratar o repórter tal porque ele tem um perfil mais afeminado. A gente escuta isso, né? Ah, não, o fulano não dá por conta da voz. E nós não somos robôs para a gente ter um padrão ali, né? A gente tem que ter essa identidade com a pessoa que está ali. Então, acho que é um caminho muito longo. Essa parte dessa diversidade, eu acho que está muito mais atrasado do que a participação da mulher hoje. Eu acho Sim, que não, o com pior certeza. Eu acho que justamente não é só uma mudança que tem que ser feita no mercado, é uma mudança que tem que ser feita na sociedade inteira. Porque para o mercado mudar, o público precisa mudar. Se o público não mudar, o mercado não vai mudar, gente, porque o mercado quer entregar, o público quer ver. Então a gente precisa mudar o público, precisa mudar todo mundo. Teve aquela, há uns tempos atrás, no Dia dos Pais, que teve aquele comercial, se não me engano, da Avon, né? Eu vi muita gente comentando que não compraria mais da Avon por causa do comercial, que foi feito com um pai trans.
E aí essas pessoas falam, eu não compro porque eu não me identifico. Eu falei, gente, mas não é uma questão de você se identificar ou não. É questão de já tiveram tantos comerciais, né? Com, com pais com pais heterossexuais, por que não poderia ter agora um comercial mais diverso, com mais diferença, com pessoas diferentes? Por que não, não é? Por que as pessoas não aceitam isso? Então, acho que para mudar o mercado, a gente tem que mudar a mentalidade do público também, né? É o que aconteceu com o Gil e com o Fiuk também, né? Aquele beijo deles e aquele pulo na piscina, é uma polêmica enorme. E as marcas, por exemplo, elas têm que entender que elas têm que se posicionar. Elas vão perder pessoas, mas elas vão ganhar outras pessoas também. Não dá mais para a gente ser 100% neutro ali, sabe? Claro que o jornalista tem que ter muito cuidado com a postura, né? Pela questão da credibilidade. Mas as marcas, dependendo, elas têm que se posicionar sim, né? Porque você pode perder uma pessoa que não vai estar interessada no seu produto e ganhar várias pessoas que vão engajar ali com você. Sim, sim. E também eu acho que é nessas questões importante. que é múltiplo, né? Bem assim, a gente tem umas múltiplas subjetividades construídas por trás, né? A gente não pode simplesmente também generalizar, porque por trás tem tanta coisa, né? Se a gente for buscar até teóricos, né? Lá com Foucault, Lipovitsky, que é onde eles lembram dessas questões das subjetividades por trás da identificação, né? Então vamos pensar, a mulher jornalista, né? As subjetividades e a sua atuação profissional, ela está bem dentro dessas questões, aonde é construída a partir dessa cultura jornalística, né? Que a gente vai ter que buscar lá atrás e tentar entender que não valoriza o trabalho feminino da jornalista, né? E é algo que tem que ser mudado, porque se quando ele iniciou já não tinha essa valorização, já é algo cultural, né? Que a gente vai mudando essa identidade aos poucos, ou seja, a própria identidade feminina, né, assim como a identidade do negro, como você colocou, ou porque a obesidade, né, que muitas vezes não é bem vista, são identidades que vão sendo impostas como não valorizadas por uma cultura já enraizada. Então, a gente vai buscar esses aspectos que eles influenciam nessa prática jornalista atual, né, e que ainda é necessário mudanças. Muito. Essa questão cultural, eu acho que a gente tem que ir quebrando isso, né? A gente não quebra da noite para o dia. Então, a gente tem vivido um processo. E acho que cada etapa vencida a gente tem que comemorar, né? Que ainda tem jeito, né? Eu acho que é reaprender. A nossa geração está reaprendendo. A próxima geração vem diferente, né? Eu acho que sim. Acho que também se a gente achar que não vai mudar, então quer dizer que nós estamos uma geração melhor, né? Se a gente critica isso, critica aquilo, que não é legal, seja num pai, ou num avô, ou no seu colega que ainda não quer mudar as ideias, mesmo sendo da mesma idade ou até mais jovem, né? São situações que elas são identificadas, nós sabemos que não é legal, né? E que elas foram impostas. E por que que a gente tem que continuar com algo que não é bacana, né? Então, vamos falar o assédio, né? Ou a própria violência, a falta de respeito mesmo com o profissional por ser mulher. Então, tem a rotina de trabalho, ela responde por essas posições hierárquicas, né? Da gente pensar que tem a perspectiva de gênero, as coberturas, né? E compreender esse papel até na própria mídia, né? Que vem de algo já colocado, né, imposto, enraizado na nossa própria cultura e que a gente vai ter que brigar, né, vai ter que colocar. E não é, muitas vezes, fazer da mesma forma que fizeram, né, impor. Né, eu vou falar que isso que é certo e acabou. Não, é simplesmente mostrar o que é bom e o que não é. Né? Você não está vendo? Isso é legal, por que você faz? Né? Isso aqui não é. O que está acontecendo? Né? Que senão a gente continua também do mesmo jeito. Parece que todo mundo está brigando e a gente quer impor do mesmo jeito como antes colocaram que era o correto, né? Então, simplesmente dar voz e mostrar que não é assim que funciona. Né? Que a gente pode realmente modificar e está modificando, né? Devagar, igual a Marcela mesmo falou, no trabalho dela, dá oportunidade, né? Para gerenciamento, né? Vocês até são uma das poucas, com certeza, que tem aí tantas mulheres, né? Num só espaço, mas que com certeza é algo que foi
vocês que buscaram, e nem por isso, aqui nós só vamos aceitar a mulher. Não, foi entrando e viu que tinha posicionamento, que tinha, né, perfil para estar trabalhando, e não importa se foi homem ou mulher, na hora que viu que tinha mais. Eu imagino que seja, né? O que você pode falar sobre isso? O que você acha? Antes nós trabalhávamos com 4 repórteres, 2 homens e 2 mulheres, que eu acho que é o equilíbrio legal, assim. E aí, sempre que saía um repórter homem, colocava-se um repórter homem no lugar. Aí, da penúltima vez que isso aconteceu, a gente tinha uma produtora que estava se preparando para virar repórter. A vaga surgiu e era um homem. Ah, mas vamos dar uma oportunidade para ela que está aqui dentro. Então, foi uma política da empresa. Não, vamos colocar a nossa funcionária que está pronta aqui e contratar alguém para a produção. Então, a gente ficou no vídeo com 3 mulheres e um homem. Aí, depois, o homem foi para a apresentação de um jornal, a gente estava com uma outra vaga, fez um processo seletivo, a pessoa que se saiu melhor nesse processo era uma mulher. Ah, não, então vou contratar um homem porque eu já tenho uma mulher. Foi por questão de mérito mesmo, assim, né? Ela passou no processo seletivo. Ah, não, mas ela é mulher, eu vou contratar o homem. Não, naquele momento, ela era a candidata mais preparada. E nós ficamos com 4 mulheres. Hoje somos 3 mulheres e um homem, outra vez. Mas acho legal o equilíbrio, mas se tem um homem e uma mulher competindo de igual para igual, a mulher sai melhor do que o homem, ela entra para a vaga. Como se fosse o homem também, nós já tínhamos 3 mulheres, como se fosse um homem também saindo melhor naquela oportunidade, não tem por que contratar uma pessoa para a gente ficar com 4 mulheres, né? É aquela questão da gente estar inserido no mercado igual, né? Da gente ser igual, tá competindo igual com o homem, por exemplo. E no caso, você já viu, assim, já teve essas questões de né, vivenciar, no caso de filhos, né? Porque muitas vezes já ocorreu de muitas mulheres questionarem a questão, porque você vai ter filho, né? Então, como que eu posso te contratar? A questão de engravidar, né? E aí a licença, maternidade, você já vivenciou ou sabe algo assim que você possa passar para a gente? Sei sim de vários aspectos. Um deles pode ser uma escolha da mulher não ser mãe. Eu tenho vontade de ser mãe, eu sou apaixonada com criança, mas poderia ser a minha escolha não ser também, e acho que tá tudo certo, né? Mas o que acontece, né, em vários ambientes, por exemplo, a mulher é mãe, ela engorda, aí caso também não são em Divinópolis, essa não é uma afiliada de São Paulo, que ela engordou, a repórter foi para a geladeira, ficou nos bastidores. Então, ou seja, por que ela não poderia ser repórter? Ela não é repórter, não é pela competência dela, né, de ir lá apurar as informações, mas ela estava fora do padrão. Isso já havia acontecer, como também já havia acontecer várias vezes da pessoa não ter filho e ser um pouco prejudicada, entre aspas, por isso. Como, por exemplo, vamos dar oportunidade para o fulano porque tem filho, tem que sair mais cedo e tal. O que eu acho, assim, que ok, a gente tem que ser humano, né? Entre os repórteres, por exemplo, várias vezes comigo, assim, não, pode deixar que eu fico mais tempo, porque eu sei que você tem outras coisas. Entre a gente, ok, mas eu acho que não pode ser também algo imposto pelas empresas, né? Porque pode ser uma escolha daquela pessoa não ser mãe. Então, não acho que ela tem que ser prejudicada por isso também. Então, assim, acho que o que vale dentro ali é a parceria entre os colegas. Eu nunca importei de trabalhar mais ou trocar o horário por essa questão, mas também acho um pouco delicado o que acontece em algumas redações, da mulher não ser mãe, às vezes ser um pouco afetada por isso, assim, né? Então, acho que a gente tem os dois lados, assim, dentro dessa questão da maternidade. A gente tem, por exemplo, achei super legal, lá na TV, a Ana Tereza, que é a nossa apresentadora, voltou de licença, ela tá fora do vídeo, mas não é por questões estéticas, não. É porque ela tem um horário para sair para amamentar. Então, não daria tempo. Aí ela volta oficialmente para o jornal em junho. Aí ela falou, não, ela já foi mais preparada para voltar, mas a própria empresa optou, não, sai tal horário, porque também deve ter questão trabalhista, né? Mas ela tem que cumprir um horário para ela poder amamentar. Achei super legal isso, né? E acho que é isso, dentro dessa questão. Não sou mãe, talvez eu não vivencie tanto essa questão da maternidade, mas eu acho que tem esses dois lados. Sim, então, Marcela,
É justamente sobre isso que eu pensei em falar agora. Também tem uma pergunta para você sobre esse posicionamento que às vezes a gente precisa dar, né? A gente precisa se posicionar sobre certas atitudes, certos comportamentos. Mas pra gente que é novinho, que tá entrando agora, muitas vezes a gente não sabe como se posicionar. Às vezes a gente precisa falar, mas acaba cedendo porque não sabe como falar, ou tem medo. De que dicas que você tem para dar para quem tá entrando agora e precisa, a gente já precisa estar sabendo se posicionar, né? Você fala, por exemplo, aconteceu alguma polêmica que você não concorda e você vai se posicionar nesse sentido? Ou como falar para as câmeras? É mais para uma questão de, por exemplo, às vezes a gente tá lá, tá atuando na área e a gente sofre algum assédio, mas a gente não sabe o que fazer, como enfrentar isso. E às vezes a gente acaba cedendo e relevando, e viu aquela coisa assim, graça. Quando na verdade a gente só precisava se posicionar para fazer aquilo parar. Uhum. Eu acho que a gente está num momento que a gente não precisa se calar mais, sabe? Porque às vezes a gente fica se calando uma, duas, três vezes, e quando a gente vê, a gente acaba se sentindo culpado, né? Acho que a vítima nunca pode se sentir culpada, mas o que acontece às vezes é isso. Você vai falar alguma coisa, ah, não, mas aí é empresa, mas aí, né? Eu acho que sempre tem alguém que a gente pode ter como apoio, né? Então, o que eu aconselho é, se acontecer algo com vocês, procurem um profissional mais experiente para trocar essa ideia, né? Dependendo da empresa que vocês trabalham, conversa com o seu líder, né? Ah, mas aí às vezes vem diretamente do líder, chama a polícia, enfim, eu acho que sempre tem alguém que a gente pode contar, família, né? Acho que é a base, assim, muito importante, os professores, eu também, vocês podem contar comigo se precisarem. Acho que é bem por isso, assim, mas quando for um posicionamento sobre algum assunto polêmico, a gente que é jornalista ou publicitário, né, da comunicação, a gente quer falar de tudo, a gente acha que é o especialista em tudo. Eu falo por mim também, viu, gente? Eu não tô julgando ninguém, não, tô falando que eu às vezes sou assim também. A gente é entendido de tudo, a gente conversa com todo mundo, mas eu acho que tudo que a gente vai postar ou se posicionar, a gente tem que fazer uma pesquisa, buscar realmente entender daquele assunto a fundo para poder falar sobre ele. Várias vezes eu fui no calor da emoção, no Twitter, falei de um assunto que eu nem estava tão por dentro ali. Talvez naquele impulso, né? No calor das emoções. Hoje eu me posiciono pouco. Gostaria de me posicionar mais, mas eu me posiciono pouco. Mas quando eu me posiciono, eu sempre tenho algum embasamento. Então, por exemplo, hoje eu vim para cá falar sobre esse assunto, então eu pesquisei, né? Como é que tá essa questão do mercado? Porque eu estou com a minha realidade aqui, mas não sei como é que tá no Brasil. Então pesquisei, eu sei, eu tenho para poder trazer para cá também. Então é sempre a gente buscar as informações, sabe? E apurar e ter certeza do que a gente vai falar. Mas eu não acho que é o momento da gente se calar mais. Sim, eu acho que isso é uma coisa muito importante, muito relevante de tratar, porque recentemente vivi uma experiência, a gente estava numa aula, e aí era uma aula que ela era ministrada por um professor, e o que acontecia? Sempre eram os alunos que começavam a falar, e as meninas da minha sala sempre foram muito tímidas, então elas não falam muito. Mas eu nunca fui tímida, então eu sempre falei demais, até demais, mais do que devia. E aí, o que acontecia? Às vezes eu queria falar nas aulas, eu ia comentar alguma coisa, e os meninos simplesmente, às vezes, eles entravam no meio da minha fala, continuavam falando, não paravam de falar. Eu tentava de novo, alguém me interrompia de novo, eu tentava de novo, alguém me interrompia de novo. E não era uma coisa que eu não sabia o que eu estava falando, sabe? Eu tinha conhecimento daquilo, eu tinha propriedade para falar daquilo. E as pessoas sempre me interrompiam e elas acabavam falando, às vezes, a mesma coisa que eu estava falando. E aí um dia eu fiquei tão nervosa com aquilo, tão nervosa, que quando ela me interrompeu, eu interrompi ele, falei mais alto, continuei falando, eu não vou parar de falar. Você já me interrompeu a aula inteira, eu não vou parar. E aí alguém soltou assim, ah, tá de TPM. E eu falei, não, gente, eu não tô de TPM, eu tô aqui a aula inteira tentando falar. E aí muitas vezes a mulher, quando a gente se posiciona, que a gente fala mais grosso, eles falam, ah, histérica, ah, tá de TPM. Por E o isso que eu homem fiz a pergunta de como se posicionar, porque a gente passa por essas coisas e a gente fica, gente, como assim? Milena, eu acho que a reputação ela é uma construção diária mesmo, né? Assim, você é jovem, né? Os alunos acredito que devem ter mais ou menos a sua idade também. Eu, por muitas vezes, me vejo ali no seu jeito de falar, porque também foi um processo para mim. Eu achava que eu não tinha o direito de falar por ser jovem, por, né, talvez não ter tanto argumento.
a gente de igual para igual, né? Tem uma professora doutora, a gente tem eu que estou na área há muito tempo, temos você que é estudante, estamos conversando igualmente aqui, né? E eu acho que você consegue, aos poucos, trazer o seu espaço, né, construir isso aos pouquinhos, mas sem perder a sua essência. Então, por exemplo, é um trabalho de formiguinha e é persistência mesmo. Não foi da noite para o dia que eu me tornei uma profissional respeitada. Nem sempre eu também sou respeitada. Isso pode acontecer comigo até hoje. Mas eu entendi que eu não precisava mudar a minha essência para poder passar um respeito, para ter uma reputação, né? Então, eu acho que é você não desistir, ter sempre argumento, porque, infelizmente, a gente está numa sociedade que é isso, que é assim. Isso tem mudado, e talvez o homem que fez isso, ele tem um pouco conhecimento nesse sentido, sabe? A gente está aí para poder educar isso, né? Acredito que possam ter homens também a nosso bate-papo, então que a nossa conversa sirva talvez para plantar uma sementinha ali, né? Porque de certa forma eles têm que pensar que eles têm mãe, que eles têm namorada, alguns têm filhos, então filhas, né? Não fica desesperada com isso, assim, eu te entendo, isso é normal, mas é a gente sempre buscar a melhor forma de argumentar e não se cala mesmo, sabe? Talvez assim a gente às vezes fica nervosa, perde um pouquinho a razão, né, no grito, assim, não sei se foi o seu caso, mas tenta sempre buscar esses argumentos, e o conhecimento faz com que a gente tenha argumentos para poder debater, né, mas respira, porque a nossa luta é complicada. Ô, Marcelo, passos lentos. fala assim algumas dificuldades que a mulher tem no meio, assim, que você notou que teve um grande destaque. Fala um pouquinho dessas dificuldades e até mesmo de pontos positivos dessas dificuldades que ocorreram, da Tá. mulher como jornalista no mercado. Sabe quem que eu acho muito legal, assim, que eu acho que é um exemplo muito interessante, é a Renata Vasconcelos. Se você pegar a Renata Vasconcelos, ela tem uma voz assim serena, né? Uma voz tranquila, ela é meiga, ela é delicada, ela conversa assim, e ela passa muita credibilidade conversando assim, né? Daquele jeito. Então, ela conseguiu se encontrar naquele ambiente, naquele jeito dela. Né, ela conseguiu encontrar o perfil dela e ela tá ali no dia a dia, no Jornal Nacional, que é um jornal pauleira, um jornal cheio de polêmica, um jornal que amam ou odeiam. Ela trabalha com William Bonner, que tem um perfil totalmente diferente do dela, e ela consegue um respeito, mantendo a essência dela. Então ela consegue ser bem educada, assim. Tô vendo que vocês estão colocando aqui, né, um pouquinho sobre ela, e a gente pega os vídeos dela antigos aqui, ela começou na Globo News, né, foi na primeira turma da Globo News, assim, e a gente vê, né, que ela também era uma menina. Então, né, vocês, meninas que estão aí assistindo, né, às vezes novinhas, assim, igual a Milena, por exemplo, a gente vê que é tudo um processo, assim. Eu vejo as minhas reportagens antigas, eu tenho vontade de chorar, mas ao mesmo tempo eu tenho orgulho do que eu construí também, né. Então, tudo é um processo, só que eu acho que quando a gente entende que a gente não tem que mudar a nossa essência por conta da profissão, né, acho que esse processo flui de uma forma mais leve, assim. Sandra Nemberg, por exemplo, é outra pessoa que tem aquele jeitão dela. A Sandra era atriz, ela conseguiu conquistar aquele espaço dela, né, sem, às vezes, ter uma postura muito agressiva. Então... tem vários exemplos, assim, a própria Glória Maria, né, a gente vê a história da Glória Maria, quando começou a televisão. A Glória Maria aparecia o braço dela, ela não podia aparecer o rosto da Glória Maria no início da televisão mesmo, né, porque ela é uma das veteranas, assim, e a gente vê o que essa mulher conquistou com as viagens, né, ela tem, por exemplo, tem vários vídeos de coisas que ela faz em reportagens que a gente não acredita que ela fez, mas hoje ela é tão respeitada que ela tem essa liberdade para fazer isso, né? Tem aquele dela fumando, é muito engraçado, assim, mas hoje ela... Se você for ver, ela é uma quebra de paradigma dobrado, né? Porque é negra e mulher, né? E a gente pensa, né? Foi da noite para o dia que a Glória Maria conseguiu esse respeito?
Não foi, né? É um processo. O tempo que ela tem de profissão, ela tem 50 anos de profissão, acho que ela tem 70 de idade, se não me engano. Então, é um respeito. A Isabelle Scalabrini, que apresentou por muito tempo o MG1 em BH, ela foi a primeira repórter, se não me engano, do esporte ali da Globo, né? Trabalhava no Rio de Janeiro. Então, se não foi a primeira, foi uma das primeiras, né? Imagina se hoje é difícil para uma mulher talvez estar naquele ambiente masculino, imagina naquela época, né? Sei lá, anos 70, 80, como que era assim a participação de uma mulher nessas coberturas. Então, eu acho que tem vários exemplos que a gente pode se inspirar. Milena, você quer fechar, fazer alguma pergunta? A gente tem uma pergunta no chat, não sei se você viu aí. Chegou a ver? Do Vitor Emanuel? Isso, eu vou ler. Vitor, que bom que poder colocar. Então, lê, Milena, para nós. Então, Marcela, como você observa canais como a CNN que possibilitam o debate sobre diversos pontos de vista, inclusive políticos, abertamente em alguns de seus programas? Você acredita que possibilita o exercício da democracia através da mídia? Acredito que sim, eu acho interessante. Eu tenho um pouco de medo desses debates, porque eu acho que, não sei se eles são realmente dois pontos de vista diferentes. A gente teve um exemplo da Prioli, né, Gabriela, com o Gotino há muito tempo. Depois, se quiserem pesquisar sobre isso, eles tiveram algum problema. Eu não sei exatamente na época o que foi. Eu sinto que, às vezes, eles têm que ter duas opiniões, o que é sempre importante no jornalismo, né? Você ouvir os dois lados. Mas, dependendo do assunto, nem tem direito o outro lado, assim. Então, não sei se o formato é esse. Mas eu acredito que sim, que os debates são super importantes para a democracia. Debate eleitoral tem muito peso nas eleições, muito peso mesmo nas eleições. A gente vê mudança de resultados de acordo com os debates. Eu acho que os debates, eles ajudam muito no exercício da democracia, mas acho que a mídia tradicional tem que encontrar realmente formatos que funcionem de fato. Mas eu acho que a CNN ter chegado aqui no Brasil também deu uma sacudida no mercado, eu acho super legal, super saudável, sim. Acho que eles têm um jornalismo diferente, um jeito diferente de fazer jornalismo. Lembra um pouco o Globo News? Lembra, mas eu acho que ainda é diferente, ainda é um pouco mais solto, né? O perfil que eles têm. Então, acho que uns vão aprendendo com o jornalismo dos outros, né? Então, acho interessante sim, Vitor. Que ótimo. Então, Marcela, nosso tempo aqui já está finalizando, né? Mas eu ainda queria saber, queria perguntar para você. Eu acredito muito que a gente é feito de experiência, com o tempo a gente vai ganhando, vivendo situações que fazem a gente crescer e situações que inspiram a gente e outras pessoas. E eu queria saber se você tem alguma história que foi inspiradora, algum marco na sua carreira que você falou, nossa, essa aqui é uma história que eu preciso contar para todo mundo. Que você possa compartilhar com a gente para inspirar, né, as nossas futuras jornalistas e futuras comunicadoras. O comentário do Vitor, só deixando aqui, ó. A Gabriela foi retirada do programa após discussão, ganhou um programa em horário nobre, isso, e pouco tempo depois o Gotino voltou para a Record. É verdade, Vitor. Então, sim, acho legal essa discussão dos debates, mas, né, temos que avaliar bem. Quer que eu responda essa? Vou responder a sua e depois respondo essa? Dá tempo, será? Isso. Sim, responde a Milena, que aí você responde a Jéssica. Ok. Então é o seguinte, Milena, sem sombra de dúvida, assim, são várias histórias, né? A gente está num momento tão difícil do jornalismo, muito difícil, e eu tenho um apego muito grande com o que eu já vivi, assim, mas a história que mais me marcou, né, de tantas, eu já fui madrinha de casamento de entrevistado, já fui em aniversário de entrevistado, já fui pedido em casamento por entrevistado, tudo acontece, né? Eu acho que a gente tem um relacionamento legal. A gente tem um relacionamento com o entrevistado, é muito, muito legal isso, sabe? Você ter, não ser distante, né? Eu gosto de ter uma proximidade com os entrevistados, não a ponto de casar, né, gente? Mas eu fico brincando, mas é muito legal esse contato, assim, com o entrevistado. E para mim, o momento mais marcante da minha profissão foi quando eu estava fazendo uma entrada ao vivo no início do ano passado, né, na Praça do Santuário, aqui em Divinópolis, quando eu fui devolver para o apresentador
falando, Kleber, então o endereço é Rua Goiás, número 60, no centro. Eu comecei a escutar uma vozinha, assim, de uma menininha. Fala assim, moça, me filma, eu quero aparecer na TV. E aí, naquela hora, eu não pensei, eu baixei, meu cinegrafista baixou, a menininha chegou, me abraçou, passou a mão no meu cabelo, me abraçou, deu tchau para a câmera, e foi um momento super especial, assim. E eu acredito muito, né, sem falar de religião nem nada, mas eu sou uma pessoa que eu acredito muito que Deus usa as pessoas para falar com a gente, né? E eu tava num dia muito ruim, desanimada, e eu acho que foi um sinal, assim, aquela menina preencheu o meu coração ali. Peguei aquela postagem que eu achei bonitinha, compartilhei no meu Instagram e no meu Twitter na época. Só do meu Twitter, mais de 1 milhão de visualizações. No meu Instagram, nossa, eu não lembro exatamente quantas, eu tenho até aqui, depois eu posso olhar, mas assim, foram muitas, foram 21 mil comentários ou curtidas, eu não lembro, assim, foi uma repercussão muito grande. Saiu em TV, a TV Gazeta de São Paulo, saiu no Jornal de Israel, viralizou muito, assim, vários perfis, Hugo Gloss, vários perfis de fofoca, de notícias, aquele razões para ação, acreditar. assim, é natural que você não ficou ali foi lindo. na programação, você fugiu dela, deu muito mais certo. Não, foi algo assim. As pessoas, nossa, que linda essa atitude e tudo mais. No meu Instagram tem essa postagem também, assim, muito fofinha. Enquanto eu vou falando, ver se eu consigo achar aqui. Então, foi um momento muito especial para mim, assim, porque nossa, Marcela, que linda a sua atitude. Gente, eu acho assim, eu não fiz nada demais. Como é que eu ficava mandando a menina, assim, gente? Não me entra na cabeça, sabe? Assim, não tem outra resposta, E sabe? antes, né, gente? Como é que fala pra criança, Como é que agora você fala não? que a menina não... gente, não tinha a menor chance Não tá nem ouvindo coisas agradáveis. Gente, não tem a menor chance de você fazer isso com uma criança de 3 anos. Então, assim, não fiz demais, mas eu acho que as pessoas estão tão carentes de afeto, de atenção, que achei que eu vou mandar o link da minha postagem para vocês verem, sim. As pessoas estão carentes disso mesmo, né, de atenção, que isso, naquele momento, foi um pouquinho antes da pandemia começar. Naquele momento trouxe um conforto. Eu mandei ele, se quiser compartilhar com o pessoal. Então foi assim, eu postei de uma forma despretensiosa e viralizou, e eu tenho contato com a menina até hoje, com a família até hoje. Eu só não fico postando porque eu também não vou ficar usando a imagem da menina para me promover, né, gente, pelo amor de Deus. Então, tem contato com eles. As pessoas me perguntam, eles mudaram para o Rio de Janeiro, mas eu converso com eles ainda, assim, até hoje. E, sei lá, foi um momento mais especial, mais simples, mas foi um momento mais especial, acho que divisor, assim, da minha carreira, porque aí sim eu entendi que o meu caminho estava certo, que eu não precisava seguir um padrão de ser fria, né, que eu posso ter credibilidade, mas sendo mais humana e mais próxima do telespectador. Talvez ao meu estilo seja esse aí. E é linda, uma atitude linda, né? Acho que a gente não vê muito isso e é uma coisa, assim, louvável. Mas você entende que não tem nada demais, assim, isso que me deixa assim, né? Sim. Eu acho que é uma coisa que, tipo assim, eu faria e eu acho que todo mundo deveria fazer, sabe? Fazer pergunta da Jéssica? Como você vê, hoje as mulheres no jornalismo atual, com o jornalismo de 15, 20 anos atrás, eu vejo as mulheres mais multitarefas também, né? A gente faz um pouco de tudo. Hoje eu produzo, edito, se precisar, apresento, então vejo uma profissional mais preparada no geral, assim. Vejo muitas mulheres buscando um jornalismo independente, até porque muitas mulheres não querem escalar e nem devem escalar. Então, dependendo do veículo de comunicação, você não pode falar muitas coisas e muitas pessoas estão buscando caminhos alternativos, né? Uma independência profissional também. Então, eu vejo muito a mulher mais participativa. Aqui em Divinópolis eu vejo uma participação muito grande das mulheres em televisão, não falo só na integração em televisão no geral, ainda vejo que alguns nichos, né, alguns segmentos ainda são muito masculinos, mas vejo que houve sim, né, de 15, 20 anos atrás, houve uma evolução grande, mas que a gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer.
Então, eu acho que a gente pode fechar, né? Então, o PROLIM, Processo de Linguagem das Imagens Midiáticas da UENG, né, agradece a participação da jornalista e repórter Marcelo Mesquita e a estudante de comunicação Milena Mariana de Oliveira, né, assim como o público externo que nos acompanhou, especialmente a participação aí pelo chat. Foi bastante, né, foi muito importante. E vocês podem depois também, caso quem não teve a oportunidade de participar ao vivo, né, a gravação está disponível aí no Facebook do PROLIM, vocês podem assistir depois, tá? Continue nos acompanhando aqui no Facebook do PROLIM, mais informações sobre os próximos convidados, né, das nossas rodas de conversa, nesse segundo fórum de comunicação do PROLIM, já foram publicadas, tá? Vocês podem assistir aqui mesmo, ao vivo, como foi a nossa live de hoje, né? E outro assunto, nós temos uma edição da revista Fandom, Jornalismo e Publicação, Jornalismo e Publicidade, desculpa, que é uma publicação sem fins lucrativos, tá? Da CEPCOM, né? E você que é estudante de publicidade e de jornalismo, né? Ou que faça um curso de comunicação, envie seu material, né? Que muitas vezes está aí na gaveta. Pense nas várias disciplinas que você já cursou, que está cursando, né? Uma logomarca que você fez, uma identidade visual, né? Pense na seção fotográficas, na disciplina de fotografia, ou mesmo até matérias jornalísticas, né? Um material, uma entrevista que você tenha feito, algo que você nunca publicou, né? Manda aqui para a gente. Né, uma revista interdisciplinar, ela é semestral, as matérias, artigos científicos também, que você pode estar enviando, né, aí você pode estar aí garantindo essa publicação acadêmica, né, com bastante prestígio, muitas vezes o material está aí na gaveta, você vai encontrar depois de profissional, nem sabe o que fez, joga fora com outras coisas, você podia ter publicado material, né? Uma foto que você tirou, essa revista mesmo, a Fandom, que está aí na capa, foi de aluno nosso do curso de fotografia desse semestre. Então, eu acho bem legal, né? Vocês não perderem aí a oportunidade mesmo de estar participando com a gente. Quer ver? Eu vou até colocar o link aqui para vocês da revista, que aí vocês podem estar acessando, tá? E pode estar enviando. Professores, né? Junto com alunos, professores sozinhos, né? Mas que seja da área da comunicação, ok? Então, acho que é isso, né? Navegue no site, envie material, pensem aí, profissionais, pesquisadores da área da publicidade e jornalismo, dando destaque aí aos estudantes, principalmente, tá bom? Aguardo vocês na próxima live do PROLIM, Imagens Midiática. Um forte abraço e até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau.